Oi, gente, tudo bom? Boa noite. Então, essa é a pintura que eu estou fazendo da ilustração do meu livro Ossane Stevenson e o Universo entre os Mundos. Arthur está na história. Então, na história ele é o mestre Teren Litten, aquele que veio das estrelas. Está aqui rindo. A, a ideia na, aqui no que eu estou criando é ele é um mestre, né? Então ele tem um domínio ah, dos elementos, da natureza. E eu quis passar toda essa ancestralidade nele. Então eu estou criando tudo. Então, primeiro, eu fiz várias fotos com o Arthur. Deixa eu pegar a foto de referência. A primeira foi essa que foi da mão, né? Para eu fazer a mão dele. Deixa eu botar aqui, tá vendo? Deixa eu ampliar aqui para você olhar. Vocês olharem. Viu? Então eu peguei aqui, tá aqui a mão. Aos poucos eu vou tonalizando. Eu tenho a possibilidade, evidentemente, de sair pintando a cor, ou eu crio filtros como esse. Tá vendo? Ele muda. Tá vendo? É um filtro verde de saturação, mas aí eu coloco ele para eu mudo a saturação dele e ele de verde fica alaranjado. Então, Photoshop é como uma pintura a óleo. Na pintura a óleo, a gente pinta camada por camada. Cada camada que você coloca, cada transparência, chama veladura. Então você tem que ir do mais magro para o mais gordo. Então eu diluo muito o óleo e eu vou controlando essa diluição até chegar no final, que eu não posso diluir mais. E você tem uma membrana bem forte que suporta todas, uma camada atrás da outra, né? O Photoshop eu fico pensando que é como Leonardo da Vinci, que é uma coisa típica dele de fazer as veladuras, eu também faço. Então, aqui cada camada dessa, né, é como se fosse uma veladura, uma transparência que você coloca bem fininha por cima de tudo. Então, eu saí fazendo esses elementos, tá vendo aqui? Então, deixa eu botar aqui um para vocês verem. Tá vendo? Então, deixa eu só mostrar um pouco aqui. Então, eu criei essa peça fora. Eu crio um pedaço, desmonto. Tá vendo? E aí eu saio criando, crio uma pequena parte. Essa pequena parte eu saio desmontando, colo tudo de novo e vou montando. Deixa eu botar aqui para vocês verem. Tá vendo? Então, para mim, deixa eu dar um Ctrl Z. Oba. É uma coisa física. Eu penso assim, não penso só na cor, sabe? Eu penso tudo isso aqui ser uma coisa física, uma coisa que existe. Então eu tenho que trabalhar a sombra, tá vendo aqui, ó? Tudo isso para se tornar crível. Para ter esse destaque de cores e tal, não é só você fazendo isso ou pintando. Você tem que aplicar várias veladuras. Então, por exemplo, você olha aqui o sol, né? Então vamos aqui. Luz do sol. Então são duas veladuras aqui diferentes. Vamos tirar aqui. Duas veladuras. Duas camadas diferentes. Você veja que já está sem a iluminação. Que se você olha de fora, você é a mesma coisa na pintura a óleo. As pessoas não imaginam que é camada por camada. Você só vou poder fazer uma coisa no final, então eu já sei o que eu vou fazer. Então eu vou ter que ter confiança. Tá vendo? Primeira luz, segunda. Tá vendo? Então eu tenho que considerar tudo isso. Então eu penso fisicamente o negócio. Essa parte aqui da roupa, ai, que tem um frisado aqui, eu me inspirei em Jane. A criatura me inspira para tudo.
ela teve uma dor de cabeça enorme para poder passar uma roupa que tinha essas entradinhas. Gente, foi uma jornada. Teve que ver tutorial na internet para ver como é que passava e tudo. E foi muito interessante. Isso ficou na minha cabeça, né? E aí, vamos lá, frisado. Você veja que aqui, ó, ele é amarelo, né? Eu criei esse filtro amarelo. Então, quando você muda aqui, ó, tá aqui, soft light. Você muda a iluminação, ele se transforma aqui. Então, deixa eu tirar, viu? Então, primeiro tá sem nada e depois, viu como transforma? Então, a sombra, ainda estou fazendo também as botas dele aqui e tudo. Então, acho que essa sombra é essa. É. Então, tudo aqui é físico, tá vendo? Tudo eu estou fazendo. Aí eu estou fazendo ainda essas rochas aqui. Ainda não gostei muito ainda. E o cenário, ainda tô criando. Então, depois que isso estiver pronto, ele vai ser impresso em Fine Art. No Brasil chama Fine Art. Imagine uma impressão em tela de tecido, né? Como de uma pintura a óleo. Então, a questão nem é só a tela, que é altamente durável. A questão são os pigmentos minerais que são testados, e esses pigmentos minerais duram 200 anos praticamente. Então, você tem esse material que, que vai ser usado na impressão e que é de alta qualidade. Não é um trabalho que você gasta pouco para imprimir. Para você ter ideia, acho que nessa escala que está 1 por 69, eu gastaria perto de R$ 1.000, né? Uns R$ 600. Teve uns que saiu 900. Eu ainda tenho que ver. Tem uma empresa que eu trabalhei antes que fez uma impressão para mim, mas eu estava no Recife, que maravilhosa, e fez o trabalho para mim. 10 anos atrás, eu testei se o material, pela minha lógica, suportaria. Suportaria eu pintar completamente uma área a óleo. Se vocês forem no Javali, que é um restaurante no Cambuci, que é do meu padrinho, Garcia, lá tem um quadro do Toninho, que é o irmão do Garcia, e que ele é também dono lá, é uma criatura maravilhosa. E o Toninho está segurando um peixe. O peixe é pintado a óleo. Então, eu tive que esperar. Nem eu tive que esperar, né? Eu parei 9 anos porque Arthur estava doente. É a vida. Deus mandou isso: olha, cuida dele. Quando ele se operar, eu vou olhar para você. Vou cuidar de você, vou cuidar de Jane. Desculpa. Emociona para mim, porque Arthur foi 9 anos na Feira do SUS. E meu padrinho Garcia saiu movendo o mundo. É Deus, né? E Arthur operou. Eu sou imensamente grato. Ele não conseguia fazer xixi. Estava com a saída do xixi da espessura e o fio do cabelo. Foi uma jornada de sofrimento. Mas uma jornada de amor, né? Uma jornada de amor. Vamos sair, mudar. Não vou chorar. Então, assim, é a ilustração do meu livro, né? É uma cena. Então, o Teren Litten é um personagem que o principal superpoder dele é ser altamente tranquilo. Nada tira ele do equilíbrio dele, sabe? Do centro dele. E ele aparece em todos os lugares de contemplação, de tranquilidade na história, que chama Tessin Clarar. Esse lugar é um lugar que os heróis na história vão para encontrar iluminação, para encontrar tranquilidade, e ele sempre aparece, né? Se alguém está muito atribulado, tudo, ele aparece lá. Então, Arthur é portador da síndrome de Down, ele não ouve, ele só enxerga de um olho. Então, o olho esquerdo, ele tem catarata e é um olho azulado,
E antes que alguém pergunte, não é operável, porque ele tem um deslocamento de retina severo dentro do olho. A gente viu isso em 2016 e não dá para operar. Então, ele na história também tem esse olho, um olho azulado e, é, e o outro olho castanho. Eu ainda vou fazer tudo isso, né? Até o olho dele. Ajeitar aqui o olho dele. Então, aqui eu estou fazendo o cabelo. Deixa eu mostrar aqui o cabelo também. Eita, cadê o cabelo do menino? Rosto de Arthur. Iluminação, acho que é iluminação no rosto, peraí. Ó, esse lado da iluminação do rosto dele, tá vendo? Deixa eu botar aqui. Então você vê. Tá vendo essa iluminação aqui? Eu achei assim, que tava muito estourado aqui e tal. Então, eu fiz outra iluminação. Então é assim, ó. Deixa eu botar aqui. Porque a luz está vindo daqui. Mas eu estou considerando que isso é outro mundo. Então, tem vários pontos de luz, tá? Não é a Terra. Ó, luz no rosto de Arthur. Então, olha como é o negócio, tá vendo? Ó, viu? Então, deixa eu botar tirando, deixando normal. Viu como é que é? Quem vê, não, né? Ninguém diz. Aí também perdi de onde eu estava, Jesus. Acho que foi Coladote, né? Pronto. Aí, cada parte dessa eu vou transformando. Ainda estou tendo ideias sobre isso, ainda do como eu vou terminar. Eu estou mais concentrado em terminar a roupa do que finalizar um ambiente. Então aqui, ó, a iluminação da roupa, para você ver, iluminação da roupa. Presta atenção lá, viu? Eu botei um ligeiro contraste, uma ligeira saturação aqui, para que todas essas partes se destacassem. Então ainda vou fazendo essa parte aqui também. Deixa eu ver esse arco de luz, deixa eu ver se é esse. Cadê o arco? Eu faço as coisas e hoje eu esqueço. Esse aqui é o braço. Luz verde. É esse, pronto. Eu ainda escrevi raio de luz e não acho. Ó, tá vendo? Então ainda estou fazendo essas partes todas de iluminação, criando o ambiente, né, tudo. Depois que eu termino tudo isso, eu ainda coloco, passo, mostro para poder finalizar, porque vai para a Amazon. E eu vou botar isso também. Se vocês verem, tem em outras postagens minhas que tem mostrando que é no Photoshop, não é inteligência artificial. Então aparece, né? Eu passo lá para ter um crivo e mostrar que foi feito. Então tem os metadados de informação da pintura e o sistema, obviamente, diz que não é inteligência artificial que fez e tudo, e aparece lá que é 100% humano. É uma coisa que para mim era natural documentar o que eu faço. Eu sempre fiz isso. E hoje em dia isso é primordial. Eu acho maravilhoso a inteligência artificial. Eu acho maravilhoso. Ajuda demais. Mas eu acho que não tira o fator humano. Tá. Talvez a inteligência artificial faça algo próximo disso, que não vai conseguir igual, né? Assim, no estalar de dedos. E a pessoa tem que ser muito argumentativa para poder colocar um texto fluente, um texto que tenha tudo que a imagem que está na sua cabeça precise. Mas, porque eu levo uma vida para fazer. Então, a minha proposta é que depois que... Isso, eu nem expliquei, eu saí pulando de uma coisa para outra. Depois que finalizar a pintura, eu vou imprimir em Fine Art. É uma impressão que dura 200 anos. E aí eu vou retocar óleo, né?
Vou finalizar algumas partes dela a óleo. Tinta a óleo, pintura a óleo, a gente só inverniza com 1 ano, porque ela está seca, né? O suficiente para suportar o verniz. É o mesmo princípio para isso, que eu já testei também. Então, não tem problema nenhum. Agrega até mais valor em cima dessa pintura. Então, é algo que eu não só são as pinturas para ilustrar o livro que eu estou fazendo, que o livro está para o Kindle. Orsani Steve e seu Universos entre os Mundos está no formato do Kindle na Amazon. E eu estou fazendo a parte impressa também, que vai ser feita nos Estados Unidos, não faz aqui no Brasil. E então eu estou ilustrando. Então é importante para mim também, porque na hora mostrar para eles que tudo isso eu faço, né? Não só escrever, ilustrar, tudo, eu faço tudo. Então eu mostro todas as etapas. Eu acho que é importante para mim, importante para quem vai ver e tudo. Então eu quero fazer uma coisa bem mais apurada tudo. Não, eu já desencanei de querer fazer uma pintura mais em conta ou um trabalho mais em conta para poder o livro ser mais barato. Não tem jeito de sair mais barato na Amazon, o livro impresso no caso, né? Porque tem que ser premium a impressão ou nada. Senão você perde 22 lojas no mundo para vender. Aí é cruel, né? E eu acho que vai sair em média uns R$ 200 o livro. Então, né? Menos um pouco, vou tentar um pouquinho. Que tanto o livro com capa comum como o livro de capa dura, né? É isso. Espero que vocês estejam gostando. Espero que eu tenha feito tudo direito aqui, o som tenha saído, né? Também. Então é isso, gente. Uma boa noite. Deixa eu desligar aqui um negócio, né?